Então, quando olhamos para o Cristo que nós nos comprometemos, ele não é mais um homem qualquer. O próprio Jesus, ele fala dele em Mateus 10, 37, ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Olha que situação. Jesus está acima até dos nossos entes queridos que nós mais amamos. Mateus 11, 27, ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. Ou seja, ele é Deus, é o Filho do Deus, o Verbo encarnado. Mateus 24, 35, vou citar mais 3 textos, ele fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, Jesus é incomparável. Não se tem como comparar Jesus com qualquer outro que já passou por esse mundo. João 10,30, ele fala: eu e o Pai somos um. E João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só há salvação em Cristo. Fora de Jesus não há salvação. Sem Cristo não há esperança. Então, Ele é a razão da nossa vida, é o nosso tudo, é tudo que nós temos. Então, temos que ter um compromisso com o Senhor. Temos que perseverar. Temos que trabalhar em prol do reino do Senhor. E aí a pergunta, Jesus depois muda a pergunta para os discípulos. Jesus realmente queria saber se eles estavam comprometidos com Ele, como é que eles enxergavam Jesus. Aí Jesus deixa de fazer aquela... Primeiro foi uma pergunta impessoal: quem a multidão diz que eu sou? Depois fez uma pergunta bem pessoal. Ele diz: mas vós, diz no versículo 20 de Lucas 9, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Não é? Então, quem sou eu para você? E aí teve aquela resposta de Pedro, não é? És o Cristo de Deus, não é? Então, mediante essa resposta, veja o verso 23, Jesus agora faz um convite para os seus discípulos que já estavam acompanhando ele. Mas Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus implica em comprometimento, compromisso. Queridos irmãos, não tem como seguir Jesus de qualquer jeito. Tem que ser comprometido, não é? Jesus pede isso de cada um de nós, não é? Então, quando ele convidou, ele também falou, não é? Isso implica que precisa negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Ou seja, vai ter que ter renúncia. Então, se você vai seguir a Jesus, vai trabalhar na obra de Jesus, não tem como evitar, vai ter que renunciar a alguma coisa. Para os irmãos estarem aqui de modo mais simplório, vocês renunciaram a alguma coisa, não é? Não sei, vai talvez o cobertor quentinho, não é? Um filme nesse momento, né? Juntinho da pessoa que você, das pessoas que você ama, não é? Ou podia estar viajando. Mas os irmãos renunciaram. Disse: não, mesmo que chova, mas eu tenho condições, eu posso, eu não estou doente, eu vou estar lá na casa do Senhor, louvando, adorando o nome do Senhor. Não é? Isso é no modo mais simplório, porque a renúncia é algo muito mais amplo que tudo isso, não é? Mas é preciso renunciar voluntariamente qualquer direito de planejar ou de escolher o tipo de vida que de fato ele vivia, não é? Então, é algo muito profundo. Então, a pergunta que Jesus fez é: você está disposto, não é? Porque para você seguir a Jesus, vai implicar muitas vezes oposição de pessoas queridas, não é? Vai implicar renúncia à família, à casa, a terras, conforto nessa vida. Vai implicar em viver numa dependência completa de Deus, não é? Você de fato pode sofrer porque você é uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa honesta,
uma pessoa que não vai fazer aquilo só porque todo mundo faz. É diferente. Pode até sofrer um pouco com isso, não é? Seguir a Jesus implica em derramar a nossa vida em favor do outro, até muitas vezes pessoas que não merecem. Significa em morrer para si mesmo e naturalmente morrer para o mundo. Eu falei apenas os aspectos negativos, não é? Mas implica também em descobrir, enfim, a razão da nossa existência. Significa uma recompensa eterna, viver à luz da eternidade. Então, quer um motivo maior para ter comprometimento com o Senhor, não é? Esse mundo é passageiro, tudo passa, nós passaremos, amados irmãos. A vida passa no piscar de olhos. Eu tenho refletido muito sobre isso. Talvez seja porque eu já passei da metade da vida, né? Em termos das estatísticas. Cada vez que eu brinco com meus filhos, que eu coloco eles um monte nas minhas costas, só não Laura, né? Que é muito grande, né? Mas quando um vem, a outra quer ir também, né? Fica, de certa forma, com ciúme. E cada vez que eu brinco com eles, eu lembro quando meu pai brincava comigo, não é? Quando o que eles fazem comigo nas minhas costas, o que eu fazia nas costas dele, e hoje eu não tenho mais. A vida passa no piscar de olhos, passa muito rápido. Mas nós vivemos à luz da eternidade. Nós somos cientes da brevidade desse mundo caído, da brevidade desta vida. Então, vale a pena ter comprometimento com o Senhor, queridos irmãos. Queridos, temos que realmente ver com mais profundidade o comprometimento com o Senhor Jesus, o comprometimento com a causa. Eu espero em Deus e que não aconteça isso com nenhum de vocês, ou que nunca tenha acontecido. Não tenho nenhum dos irmãos aqui em mente. Mas como é triste quando a gente escolhe, a gente conversa com alguém e diz: olha, por que você está tão ausente, tão afastado? A pessoa diz: não, eu queria descansar um pouquinho, eu queria ter um tempo para mim. Queridos, sem Jesus não faz sentido, é igual a viver sem respirar. Cristo deve ser como o ar que nós respiramos, que nem as canções que a gente tanto canta aqui, não é? Ele é a razão, o nosso respirar. Então, não tem sentido qualquer coisinha, qualquer subterfúgio, pede-se o compromisso com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que possamos ser constantes, deixar de oscilar, e vale a pena ser fiel ao Senhor, ser constante, ser firme, ainda que tenha dificuldade, mas você vai perseverar. Eu sei que, como diz lá no verso 24, que diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Porque a tendência natural da nossa vida é querer se salvar. É até um egoísmo, não é? É um hábito nosso, não é? E nós podemos nos permitir prazeres e desejos de desfrutar conforto, luxo, comodidade, querer viver só o presente. Mas ainda assim vale a pena negarmos para vivermos para a glória do Senhor. Quando nós perdemos a nossa vida por causa de Jesus, por causa do nosso Salvador, os homens, o mundo vai nos considerar loucos, porque nós vamos deixar as nossas ambições egoísticas, porque primeiro nós vamos buscar o reino de Deus, conforme foi lido, né, Vitória? Lá em Mateus 6:33, então, buscamos primeiro o reino de Deus. A questão não é o que quer o nosso coraçãozinho, mas o que é melhor para o Senhor, o que é melhor para o reino do Senhor. Suas decisões, nossas decisões têm que ser pautadas naquilo que é melhor para o Senhor, para a glória de Deus e não para nós mesmos. E isso ninguém vai entender. Mas aquele que tem experiência pessoal com Deus, que tem intimidade com o Senhor, esse vai entender. Vai entender que verdadeiramente é um abandono do mundo, não é? Das ambições, da carne, é algo genuíno. Porque há uma paz, há uma alegria que nós só temos quando nós estamos no centro da vontade do Senhor.
uma alegria, uma despreocupação santa, uma profunda satisfação interna que desafia qualquer outro sentimento, qualquer outra coisa. No verso 25, Jesus fala que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo. Então Jesus está se referindo ao desejo por riquezas materiais, o qual pode ser de fato um profundo impedimento a uma entrega total ao Senhor. Às vezes as coisas materiais impedem que as pessoas se entreguem totalmente ao Senhor. Como alguém já disse, seria um genocídio, ou melhor, seria um negócio insano vender aquela vida curta em troca de alguns brinquedos sem valor. Ou seja, as coisas desse mundo que nos impedem de estarmos comprometidos com o reino, com o Senhor, é algo insano diante de uma eternidade que nos espera. Lá em Mateus 6, Jesus fala: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói. Agora, ajunteis tesouros nos céus. Quero ver este. Por isso que eu fico sem entender muitas vezes quando não há comprometimento na parte daquele que um dia disse sim para Jesus, foi tocado por Jesus, abraçou o Evangelho e de repente esfriou, abandonou, cometeu apostasia, não é? E no verso 26, por fim, ele fala de um outro impedimento à entrega total a Cristo, que é o medo da vergonha, não é? Então, qualquer um que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, é irracional alguém ter vergonha do seu Criador, não é? Então, Cristo, ele alertou os discípulos e nos alerta ainda hoje. Portanto, queridos irmãos, que possamos ser constantes em nossa fé, que possamos ser firmes em nossas decisões, certo? Um dia você disse sim, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, não é? Um dia você desceu as águas, seja aqui ou em outro batistério, não é? Um dia você firmou um compromisso ali com o Senhor. Um dia você chegou talvez aqui no microfone e respondeu positivamente aos irmãos, dizendo: pode contar comigo, eu estou aqui para servir. Portanto, que assim seja, não é? Que assim seja, porque há um propósito maior. Não devemos regressar, não regresse, não deserte, como está em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, Paulo está exortando também para que alguém não desertar. O que é isso, pastor? Vou dizer um termo mais comum. É como um soldado que foi chamado para ir para a guerra, e aí ele vai e diz: rapaz, eu vou para a guerra, coisa nenhuma, eu vou fugir. Ele desertou, entendeu? Então, mesma coisa, o cristão não pode desertar. E eu concluo com 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, igreja? Glória a Deus. Dito isto, eu gostaria de chamar os diáconos presentes para nos ajudar na celebração da ceia do Senhor. Eu gostaria de fazer uso do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, nesse instante. Sempre eu gosto de explicar aos irmãos. Peço que os músicos também estejam a postos. Amém. Vou chamar.
irmã Tatiana não me falou nada, mas eu também queria dar oportunidade para sua mãe, viu? Se ela puder nos ajudar, será muito bem-vinda. Amém, a paz, amado. Queridos, as Escrituras Sagradas, ela diz assim, a partir do verso 23, 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, é uma orientação do apóstolo Paulo à igreja de Deus em Corinto. E nós também fazemos uso dessas orientações, amados irmãos. Um pouquinho antes, ainda no versículo 11, Paulo, ele citou uma situação local, não é, no tocante à postura das mulheres, inclusive. E ali ele dá uma orientação dentro daquele contexto. E o detalhe é que naquele momento ele cita aquilo ali em virtude da presença dos anjos, não é, ali durante a celebração da ceia do Senhor, ou melhor, no culto público. Então, de fato, é um momento solene entre o povo de Deus. Todavia, em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar o termo Santa Ceia. Então, nós da Igreja Batista evitamos usar esse termo. Entendemos que santo é o Senhor da ceia, não é? Mas o termo, como a Bíblia cita, realmente é ceia do Senhor. Isso não é um termo particular do pastor Fernando, mas todos nós batistas em si, que estuda a Bíblia, nós entendemos desta forma. Detalhe que ele cita que deve-se fazer isso todas as vezes que eles vão se reunir. Algumas igrejas, inclusive, todos os cultos celebram a ceia. E não há nenhum erro nisso. Porém, a nossa tradição, né, batista, nós entendemos que muitas vezes as pessoas entram naquele piloto automático e deixam de olhar com a maior profundidade justamente esse momento de reflexão. A ceia é um memorial, não é, simbólico, que aponta para o Senhor. Ao mesmo tempo, o Senhor está aqui participando dela, junto com seus anjos. Lembra daquele texto que Eliseu ora, nós pregamos aqui no Ano Novo, né? Senhor, não é, faz com que veja. E aí ele viu toda uma realidade espiritual. Você pode não estar vendo, mas há uma realidade sim, espiritual. Há um mundo que você não consegue enxergar. Céu e terra são realidades sobrepostas. E é um momento muito especial e solene, sim,
diante do povo de Deus a ceia do Senhor, mesmo que eu não use esse termo Santa Ceia. Perceba que quem deve participar da ceia é os crentes em Jesus. Lá no Novo Testamento, logo no início do primeiro século, perceba que quando a pessoa recebia Jesus, prontamente ela era batizada. Como podemos ver na história, até porque poderia ser que ela foi batizada pela manhã, poderia ser que de noite já estivesse ido para a glória, porque a perseguição era intensa. Então, imediatamente, o que não impede ainda hoje que assim aconteça. Todavia, o que nós vemos é que muitas vezes as pessoas não têm noção do que está fazendo. Tem pessoas que participam de um retiro de alguma coisa, é batizada imediatamente. Eu já vi isso e não teve nenhuma mudança de vida, continuou mergulhada no lamaçal do pecado. Por isso que hoje a gente tem esse cuidado de ensinar a palavra, de discipular, e a igreja discernir, não é? Inclusive na igreja batista, as pessoas que são batizadas, elas passam por uma assembleia. Então, alguém foi batizado em algum lugar, mas não passou por assembleia, então não podemos aceitar como membro, né? A igreja não deliberou sobre isso. Então, a igreja ao longo do tempo vem tomando muitos cuidados para diminuir problemas. Mesmo assim, os problemas existem e acontecem, não é? Com todo o cuidado que nós temos. Entendemos também que as pessoas devem saber discernir, como disse o texto, não é? No verso 29. Tem que ter discernimento acerca do corpo do Senhor, porque se não tiver, vai comer e beber juízo para si. Então a palavra aqui é discernimento, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele se fez carne, Ele se entregou por nós, derramou o seu sangue numa cruz, morreu literalmente, mas ressuscitou em carne, ao terceiro dia, não é? E em seguida, depois de alguns dias aqui na terra, que Ele continuou anunciando a chegada do reino, como diz no livro de Atos, no capítulo 1, depois subiu aos céus. Por isso, que possamos então, se você é batizado, está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, você pode, independente da sua denominação, não tem nenhum problema, não é ultra restrita, aqui você pode participar da ceia do Senhor. Então, dito isto, queria apresentar aos irmãos que nós temos aqui o vinho, temos também aqui, tem na outra bandeja, mas aqui tem um melhorzinho. Temos aqui o pão. Esses são os símbolos que Jesus usou, queridos irmãos. Então, não cabe a nós questionarmos. Então, o pão simboliza ali o seu corpo, que foi transpassado por uma lança. Foi moído por nossas transgressões. E o vinho simboliza o seu sangue. Foi totalmente derramado numa cruz, instrumento de tortura dos romanos. Mesmo ele sendo Deus, para nos salvar. Homens indignos, pecadores, perversos, como somos. Por isso eu vou pedir ajuda aos diáconos para distribuir os elementos, mas antes nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Cada um pode pegar um, viu? Nós vamos dar graças a Deus por esses elementos, consagrar assim ao Senhor. E assim iremos participar. Oremos. Poderoso Deus, mais uma vez, queremos te dar graças por esse momento solene na vida do teu povo. Muito obrigado. Obrigado por tua presença entre nós. Obrigado pelo privilégio de participar da celebração da ceia do Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, ó Deus. Que possamos não cair no erro de comer sem discernir, Senhor Deus, para que não sobrevenha sobre nós o teu juízo, a tua disciplina, ó Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos incomoda. Se tiver algo em nós que não é do teu agrado, ó Pai, nos incomoda, retira de nós tudo aquilo que não te agrada. Deste modo, ó Pai, consagramos ao Senhor esses elementos, o pão e o vinho, Senhor Deus. Continua, Pai, conosco. Recebe, ó Pai, o nosso culto ao Senhor. E seja com todos os presentes. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.
A igreja pode sentar e ao som de um hino, os diáconos estarão distribuindo os elementos com os irmãos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Deus, deixa eu... pegar aqui. Consegue? Algum irmão deixou de pegar os elementos? Se deixou, faça um sinal que os diáconos vão até você, tá bom? Vamos ficar de pé mais uma vez. Obrigado. Eu vou fazer a leitura do primeiro verso, verso 23 e 24, iremos comer do pão, depois faço a leitura do verso seguinte, tomamos do vinho. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos do pão.
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, tomamos o cálice. Senhor, ó Pai, queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Que esse momento possa se repetir muitas vezes na vida do teu povo, até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo volte, até que o Senhor venha. Muito obrigado, Jesus. Que possamos andar, ó Deus, sempre em novidade de vida, sempre lembrando do alto preço que foi pago por cada um de nós naquela cruz, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Não nos permita esquecer com a profundidade, ó Pai, o que o Senhor, mesmo sendo Deus, mas fez por cada um de nós. Que possamos ter um comprometimento maior com o Senhor, ó Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar e ao som também de um hino, vou pedir que os diáconos façam o recolhimento dos cálices. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Glória a Deus. Amém. Queria que os diáconos permanecessem aqui, porque nós vamos encerrar daqui a pouquinho. E nós vamos encerrar, irmã Ana Paula, cantando o hino 572 do HCC. E aí eu queria cantar com os diáconos, se puderem, né? Não sei se a irmã está cirurgiada, mas graças a Deus está bem. Eu queria, antes de orar, dar uns avisos e fazer os agradecimentos. Queria que Vitória adiantasse os avisos. Os avisos também fazem parte do culto, não é, queridos? É porque é em prol do reino, não é? Fica à vontade, Vitória. Os avisos da semana são: na terça-feira, nós temos culto de oração e doutrina no segundo templo, às 7h30 da noite. E este mesmo culto aqui na quarta, às 7h30 da noite também. E no domingo, nós temos esse culto de portas abertas, que os irmãos aqui estão, e desejamos os rever novamente às 6 horas. Outra coisa que eu gostaria de falar é que a equipe de mídia digital, por favor, ficasse após
a finalização do culto, a gente vai precisar conversar, tá certo? E outra coisa também, pastor. A gente perguntou se tínhamos visitantes, mas não tínhamos visitantes no momento. Eu gostaria de saber se agora tem alguém que está nos visitando e que, se por favor, levante a mão. Porque eu vi que olha, temos pessoas que estão nos visitando. Então, eu peço que a igreja se coloque em pé e faça a saudação para os visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, fique com a gente. Sintam-se muito bem-vindos, é um prazer estar aqui. Neste momento, agradeço a oportunidade e o pastor Fernando. Amém. Eu queria também, mais uma vez, fazer um momento de agradecimento, né? Agradecer aos diáconos por todo o apoio, agradecer os músicos, a irmã Vitória, todos os presentes, irmão Bruno, todos os presentes. Muito obrigado por sua presença. Espero vocês na próxima terça-feira lá no Templo do Cruz Alta, tá bom? Às 19h30. E na quarta-feira o irmão Augusto Ávila espera vocês aqui. Né, irmão Augusto Ávila? Mais uma vez, nós vamos ter a família pastoral, né? Vai ter um recesso de 15 dias. Então, mas nós temos o apoio do irmão Ávila, dos diáconos, do vice-presidente da igreja, que é o diácono André, todos os presentes. E eu peço que estejam orando por nós, tá? Nós estamos bem. Vamos até viajar na próxima quarta-feira. E que orem pela gente, né? Meu cunhado já me disse que vai cair muita chuva. A gente brincou, né, que a gente nunca viaja para longe quando vai viajar, mas chuva é bênção de Deus, não é? Então eu peço que estejam orando por nossa família nesse período desses 15 dias, tá bom? E no mais, eu queria somente agora, vamos fazer a oração final, né? Eu vou pedir que o diácono André, o nosso vice-presidente, ore. Após a oração do diácono André, nós vamos cantar Somos Um pelos Laços do Amor. Eu queria que o diácono viesse aqui para frente. Pode vir, Vitória, também. E após o cântico, nós vamos encerrar com a bênção apostólica, tá bom? Diácono André, pode vir mais. Santo Eterno Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por estar na tua casa, ó Pai, prestando culto a ti, Senhor. Pessoa, Senhor, cada família aqui representada, ó Pai, cada pessoa que entrou nessa casa, ó Pai, que tenha escutado a tua palavra, ó Pai, que possamos pôr em paz durante essa semana, Senhor. Pessoa, o pastor Fernando, Senhor, toda a sua família que vai viajar, os guarda, os protege, livra todo o mal, Senhor. Nos despede também, Senhor, para os nossos lares, nos dando a noite tranquila na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Somos um pelos laços, amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços, amor. Somos um pelos laços, amor. Somos um pelos laços, amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos o Senhor. Somos um pelos laços, amor. Somos um pelos laços, amor. Somos um pelos laços, amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços, amor. Somos um pelos laços, amor. Somos um pelos laços, amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços, amor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana na presença do Senhor. Coração silencioso, o curso está encerrado. Obrigado, queridos. Muito obrigado.